Olá, meu nome é Carla Greco, eu sou cirurgiã dentista. Quero conversar um pouquinho com você que é dentista recém-formado ou até está fazendo faculdade de odontologia. Eu me formei em 1994 em São Paulo e depois, em 2005, eu vim para cá, para Atibaia, onde eu montei a minha clínica. Eu fiz 2 especializações, semiologia e ortodontia. Então, nesses 29 anos, quase 30 anos aí de formada, eu tenho verificado e passado por várias fases da odontologia, né? Então, eu me formei em 94, decidi em 96 fazer ortodontia, e aí eu comecei um caminho pela ortodontia muito interessante, porque primeiro eu fui fazer curso de aperfeiçoamento. Então, eu fiz curso de aperfeiçoamento numa técnica que muitos nem conhecem, hoje nem se fala mais, que é MD3, mas é uma técnica onde você utiliza fios e faz muitas dobras. Então, isso fez com que eu desenvolvesse uma habilidade manual bastante importante depois, durante a minha carreira. Aí eu fiquei trabalhando com ortodontia por 4 anos, sem me especializar, e aí fui fazer a minha especialização. A minha especialização em ortodontia, quando eu já iniciei com uma outra visão da ortodontia. Nem era tanto tempo assim de formada, mas eu já iniciei com uma outra visão de ortodontia, porque eu fui para fazer uma técnica específica, que era a técnica de straight wire, que é uma técnica que não usa nenhuma dobra. Você não faz dobra nenhuma no fio. E é muito legal, porque o fato de eu ter essa habilidade me ajudava. Eu conseguia fazer uma técnica mista, uma técnica híbrida durante os meus tratamentos. Quando eu estava com alguma dificuldade em realizar o tratamento do meu paciente, um movimento de giro que estava difícil, eu lembrava das minhas raízes e fazia lá as alças que eu aprendi para poder resolver aquele problema especificamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a ortodontia, ela é a especialidade odontológica que foi a primeira especialidade a ser reconhecida. Então, ela passou por muitas alterações. Quando eu me formei, eu já peguei uma ortodontia mais avançada. E hoje, aí depois de 29 anos de formada, a gente tem uma tecnologia ortodôntica, uma ampliação nessa especialidade gigante, enorme, que nos facilita muito o trabalho. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a Nova Classe, a plataforma premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Mas o legal de entender todo esse processo e essa evolução, para mim, foi eu estudar um pouquinho o perfil do meu paciente. Então, hoje, quando eu recebo na clínica pacientes entre 20 e 30 anos e os mais novos que isso, já tem uma tendência desse paciente, você olhar a dentição desse paciente, ele não ter sequer uma cárie na boca. Então, um paciente que nunca fez uma restauração. Então, eu penso da seguinte forma: qual é a chance desse paciente que com 30 anos não tem nenhuma cárie, não fez nenhuma restauração, vir a perder um dente? A gente pode dizer que é quase nula. Para não dizer que é nula, a chance é muito pequena. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que, hoje, isso para vocês que estão se formando ou acabaram de se formar, ainda é mais valioso essa informação. A gente tem que pensar na tendência do perfil. Então, imagine um implantodontista que só faz isso. Estou falando do implante porque a gente está relacionando com a perda do elemento dental. Imagine um implantodontista que só faz isso no consultório daqui a curto prazo de tempo, médio e curto prazo de tempo. Ele não vai ter mais paciente. Porque qual é a tendência desse paciente que eu acabei de falar para vocês, que com 30 anos não tem nenhuma restauração, não teve cárie? Qual é a chance desse paciente ter que fazer o implante? Então, assim, se a gente ficar cada vez mais especializados e não olhar para essa tendência de mercado, a tendência nossa é ficar cada vez com menos pacientes. Então, quando a gente vê por esse lado, a gente vê que aquele dentista que focar no diagnóstico, na prevenção, que tiver uma ação, um olhar mais abrangente para a odontologia, ele vai entender que hoje
os pacientes que nos procuram quase não precisam de tratamento ortodôntico, de tratamento odontológico, na sua grande maioria, porque são pacientes que têm a prevenção, o diagnóstico muito bem já colocados desde pequenos. Isso já vem até dos pais, né, que tratam, que levam os filhos desde o início para tratar os dentes. Se a gente ficar focado numa especialidade reabilitadora, por exemplo, a gente não vai conseguir ter pacientes a curto e médio prazo. Então, por que a gente está falando isso aqui agora? Porque a ortodontia, ela é uma especialidade que, independente dessa tendência de mercado, dessa tendência desse perfil do paciente, ela vai estar sempre... você vai ter sempre pacientes para tratamento ortodôntico. Porque hoje, a principal causa que leva o paciente ao consultório é a estética. Então, dentes mal posicionados. Então, o paciente pode sim ter uma saúde bucal excelente, ele pode ter domínio da higienização, ele pode ter isso já incluído nos hábitos diários dele, de higienizar corretamente, de ter esse controle da saúde bucal, de frequentar periodicamente o dentista. Ele pode sim não desenvolver nenhuma doença periodontal, nenhuma doença bucal, e ainda assim ele ter a necessidade de realizar um tratamento ortodôntico. Por quê? Por uma questão estética. Uma questão de incômodo estético. Então, a ortodontia, com essa visão estética, ela é uma especialidade que não importa que rumo a odontologia venha a tomar, e isso a gente, como eu falei para vocês, que já tenho quase 30 anos de formado, isso é bem nítido para mim, as fases da odontologia. A gente já teve o boom do implante, porque uma geração lá da década de 80 perdia muitos dentes, não tratava os dentes, é uma geração que cuidava pouco da dentição, então é uma geração que precisou sim reabilitar bastante. Então a gente já teve o boom da implantodontia, mas agora o que a gente vai ver é que se o implantodontista for puramente implantodontista, ele corre o risco de não ter mais pacientes, por conta dessa tendência. Mas a ortodontia é a especialidade que, independente de onde o paciente, de como ele esteja, ele vai sempre precisar de ortodontia. Então nós temos a relação estética, que fala muito em relação a isso, né? Porque a estética, a exigência estética, ela está cada vez mais sendo divulgada, e a saúde no geral, isso não só na odontologia como também na medicina, é muito comum essa questão estética estar presente. Então vai ser sempre cada vez mais falado disso, e esse paciente que nos procura, ele pode não ter tratamento nenhum para fazer, mas pode ter tratamento ortodôntico para fazer. Uma outra coisa que ficou bastante claro depois da pandemia, não só em relação à estética, foram os problemas de apertamento, que surgiram também, bruxismo excêntrico, essa questão do apertamento, que se desenvolveu em maior número de pessoas com saúde bucal, mas em virtude da pandemia, por essa questão relacionada ao estresse. E também é uma questão que também pode ser resolvida através do tratamento ortodôntico. Então, o que eu quero dizer, que de repente até estimular vocês um pouquinho a conhecer um pouco mais da ortodontia, mas dizer que a ortodontia é um produto que você tem que ter na sua clínica, em questão comercial. Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre ortodontia, sobre a evolução da ortodontia, como que está a ortodontia atual, quais são as novidades na ortodontia e como que você pode usar esse produto na sua clínica, vem conhecer o módulo Ortodontia Atual na plataforma A Nova Classe. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.